E nas últimas horas da janela de transferências do futebol brasileiro, o Corinthians confirmou a permanência do atacante Pedro Raul, desistiu da contratação do atacante René da Portuguesa e ainda tivemos a informação da condenação no CAS pelos empréstimos do volante Maicon, que em breve pode se transformar em transferban. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre condenação no caso. Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte pelos empréstimos não pagos do volante Maicon e se não resolver, em breve, outro transferban o Timão vai sofrer. O Maicon voltou para o Corinthians em 2022, inicialmente fugindo dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, só que nos anos posteriores o Corinthians passou a fechar acordos com a equipe do Shakhtar Donetsk e se comprometendo a pagar alguns valores pela permanência do jogador. O Maicon voltou em 22 e ficou no Timão até o final do ano passado. Nesse período, em vários acordos, o Corinthians ficou devendo algo na casa de 1 milhão de euros para a equipe ucraniana. O Maicon foi embora no início desse ano, se transferiu para o Atlético Mineiro, mas absolutamente que a dívida ficou e desde o ano passado o Corinthians já estava condenado à FIFA por não pagar a equipe do Shakhtar. Depois da condenação, o Corinthians mandou para a Corte Arbitral do Esporte e no dia 10 de março saiu a condenação. O Corinthians tem agora, desde o dia 10 de março, 45 dias, e isso estamos falando entre os dias 19 e 20 de abril, para pagar cerca de 7 milhões e 200 mil reais ao Shakhtar Donetsk por essa condenação do caso. O Timão não pagar, após esse período do dia 20 de abril, o Corinthians vai sofrer um transferban e absolutamente que ficará novamente impedido de registrar jogadores. Então, a diretoria do Corinthians tem que correr para pagar essa dívida que não tem mais por onde recorrer. A minha opinião, quanto a essa condenação que o Corinthians sofreu do CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, pelos empréstimos do Maicon, é a seguinte: estamos falando de valores, por exemplo, Corinthians, 1 milhão de euros pelo acordo, 75 mil euros de multa, 45 mil euros por infrações e juros de 10% ao ano desde 2023, totalidade na casa de 7 milhões e 200 mil reais pelo Maicon, jogador que ficou boa parte de todos esses anos que ele ficou no Corinthians no departamento médico. Desde a chegada do Dorival no ano passado, que o Maicon passou a ter uma importância para o elenco, tanto é que o Dorival não queria que ele fosse embora, mas claro, não teria como adivinhar que o jogador passaria tanto tempo no departamento médico. Mas fato é, como o Corinthians acabou gerindo errado tudo isso, o Maicon veio a primeira vez por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. E aí depois o Corinthians negociando pela permanência do jogador, acabou se comprometendo a pagar, não pagou e agora sofreu a condenação. Como eu disse, pelas minhas contas, dia 19 de abril é quando o Corinthians tem que pagar, vai cair em um domingo, então o Corinthians tem até o dia 20 de abril para pagar a equipe do Shakhtar e não sofrer outro transferban. Eu falo outro porque tem poucos meses que o Corinthians se livrou daquele transferban por não ter pago o Félix Torres, que durou quase 5 meses. Estamos vendo aí detalhes. Tem outras condenações prestes a acontecer, então a situação pode ficar bem complicada para o Timão em relação às dívidas na FIFA nas próximas semanas ou meses. E agora vamos falar sobre definição por atacante. O Corinthians acabou confirmando a permanência do atacante Pedro Raul depois de algumas negociações que o clube chegou a fazer pelo jogador com outros clubes. A janela de transferências do futebol brasileiro está prestes a se fechar.
Hoje, dia 27 de março, é o último dia para realizar negociações. A janela adicional que abriu no dia 4 de março e vai até a sexta-feira, 27 de março. Durante esse período de negociações que era possível negociar atletas que disputaram estaduais, o Corinthians, que no início do ano teve um Pedro Raul chegando valorizado e o Pedro Raul não conseguiu agradar o Dorival, o Corinthians acabou colocando o Pedro Raul como uma moeda de troca e também tentando negociar o jogador, emprestá-lo para dar uma aliviada na folha salarial. O Corinthians chegou a ter conversas com o Vitória, mas o Corinthians queria que o Vitória pagasse 60% dos salários e o Corinthians pagar 40%. Mesmo assim, o acordo não aconteceu. E segundo informações do GE, o Corinthians confirmou, definiu a permanência do Pedro Raul no elenco que vai disputar a Libertadores da América. Então, pelo menos até a janela de julho, o Pedro Raul vai permanecer no timão. Então, estamos falando aí de uma janela de transferência que tem poucas horas, dificilmente alguma coisa de última hora vai acontecer. Então, teremos o Pedro Raul no elenco da Libertadores. Tomara que o Pedro Raul evolua e consiga ser um jogador importante que, sinceramente, estamos precisando. A minha opinião quanto a essa definição da permanência do Pedro Raul é a seguinte: estamos falando de um jogador que ganha na casa de 800 mil reais por mês. E aquilo que eu sempre falo a vocês sempre acaba se confirmando. O Corinthians é o único clube que aceita emprestar jogador sem custos e ainda pagando parte dos salários. O Corinthians iria pagar entre 40% a 50% ainda dos salários do Pedro Raul para a equipe do Vitória. Salário alto, então, se fosse 50%, meio a meio, 400 mil, a equipe do Vitória acabou desistindo pelo jeito de fazer esse investimento. Vocês sabem que eu não cravo nada, é uma informação do GE, futebol é dinâmico, vai que de repente ali nas últimas horas alguma coisa muda, mas eu, particularmente analisando o cenário, e aí, claro que é opinião, não é informação, eu acredito que nada vai acontecer. Eu não vejo ninguém aceitando pagar nem 400 mil pelo Pedro Raul, porque o jogador está em baixa. É uma pena, voltou valorizado, marcou 17 gols o ano passado pela equipe do Ceará, jogou demais por lá, voltou e eu particularmente acreditei que ele iria bem e até agora não conseguiu marcar nenhum gol, se eu não me engano, uma ou duas assistências nesse período que ele retornou. Corinthians, quando não tem o Yuri, infelizmente acabamos sofrendo. Pedro Raul não consegue ir bem, Guinegão também não consegue, e agora, já que ele ficou, vamos torcer. Vai que de repente o Pedro Raul evolua e acaba se tornando aquele Pedro Raul do ano passado da equipe do Ceará, que, sinceramente, eu particularmente torço muito para que isso aconteça. Então, até julho, Pedro Raul garantido, porque a partir do final de julho teremos uma outra janela de transferências. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o atacante René. Já temos informações que o Corinthians desistiu de contratar o jovem atacante da equipe da Portuguesa. As últimas horas da janela de transferências do futebol brasileiro para o Timão foi bastante agitada. Corinthians tentando, de uma certa forma, atender aos pedidos do Dorival e fechar pelo menos mais um reforço, mais um atacante para ser o substituto do Yuri Alberto quando ele não tiver condições de jogar. Acabei de falar sobre o Pedro Raul, que vai ficar, e o Corinthians também tem o Guinegão, que não está conseguindo ir bem, e o Corinthians conversou, por exemplo, várias vezes com o Botafogo, tentando entrar em acordo pelo Arthur Cabral, mas no final das contas o Corinthians acabou fazendo, na noite da última quinta-feira, 26 de março, uma proposta portuguesa para ter o atacante René. Qual que era a proposta? Empréstimo gratuito, com pagamento de taxa de vitrine, mas não agora, e com percentual de uma futura venda do jogador. Foi essa a proposta da equipe da Portuguesa. E o que aconteceu? Pelas informações que nós temos, a Portuguesa não aceitou. Tem como cravar? Até quando tiver janela de transferências, eu particularmente não cravo. E tem um detalhe, fiquei sabendo que o jogador estava fazendo forças para se transferir para o Corinthians. Então, são esses os detalhes. Acho que não vai acontecer nada. Por quê?
A Portuguesa definiu que quer dinheiro de forma imediata. A Portuguesa quer algo na casa de 4 milhões e meio de reais pelo jogador. Corinthians sem dinheiro, então, pelas informações que temos, o Timão desistiu do atacante René, de 22 anos, da equipe da Portuguesa, e pelo jeito vamos finalizar essa janela com os atletas que foram contratados na janela principal, que fechou no dia 3 de março. O último jogador que o Corinthians anunciou foi no dia 6 de março, o meio atacante inglês Jess Lingard, total de 8 reforços, e pelo jeito é assim que o Corinthians seguirá até o final do mês de julho, que é quando abrirá novamente a janela de transferência. Então, pelas informações que temos, o Timão desistiu do atacante René. A minha opinião quanto ao Corinthians ter desistido de contratar o atacante René é a seguinte. Bom, vamos tratar as coisas da forma correta. O Corinthians não desistiu. O Corinthians não teve condições de contratar o jogador mediante ao que a equipe da Portuguesa estava querendo. Algo na casa de 4 milhões e meio de reais. É caro. Para os padrões do futebol atual, não é. E para o Corinthians, deveria muito menos ser. Mas estamos falando de um Corinthians afundado em dívidas. Estamos falando de um Corinthians que não tem condições de fazer o mínimo investimento, porque o Corinthians está com dívidas na casa de quase 3 bilhões de reais. Então, o Corinthians ainda não entendeu que o único clube que empresta jogador de graça e ainda pagando parte de salários somos nós, é o Corinthians. Então, a Portuguesa quer dinheiro de forma imediata. O Corinthians, de repente, achou que iria trazer o jogador sem custos, um dos principais nomes da equipe da Portuguesa. Absolutamente que as coisas não saíram conforme planejadas pela diretoria do nosso timão. Meu ponto de vista é uma pena, porque o René, na minha visão, se o Corinthians, por exemplo, tivesse... Eu vou ser sincero com vocês, acho que se o Corinthians oferecesse 3 milhões, a Portuguesa aceitaria. Essa é uma opinião minha. Se o Corinthians tivesse condições de investir nesse jogador, na minha visão, acredito que valeria a pena. Um atleta de muita versatilidade, um jogador que, além de atuar como centroavante, atua pelos dois lados do campo, um jogador com boa técnica, boa finalização. Pelo jeito, o Corinthians perdeu. Enfim, estamos falando de um Corinthians com muitas dificuldades financeiras e que, quando busca um jogador em que precisa investir dinheiro, infelizmente o Timão acaba não conseguindo concluir mediante a situação financeira ao qual o clube está. Eu particularmente trato como uma pena, bom jogador, e agora vamos torcer para que o Pedro Raul e o Guinegão evoluam, porque quando o Yuri Alberto não tiver, vamos precisar deles. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de mais esse risco de transfer ban? Será que o Timão vai conseguir pagar a tempo os pouco mais de 7 milhões ao Shakhtar depois dessa condenação do CAS? E quanto a confirmação da definição da permanência do Pedro Raul, o que vocês acham? Será que o Pedro Raul vai progredir? E sobre o Timão ter desistido do atacante René da equipe da Portuguesa, será que foi o correto? O Corinthians desistiu mesmo ou foi porque não teve condições para negociar com a Portuguesa? Se eu falo condições financeiras, também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!